O nome de John F. Kennedy não é apenas uma página de um livro didático. É uma marca, um mito e uma das histórias políticas mais reconhecíveis do século XX. Ele é frequentemente chamado de o presidente mais jovem dos Ipshandisgwa, embora isso não seja preciso. E um rótulo mais adequado talvez seja o presidente que foi removido, e quase ninguém resistiu. Agora imagine, um jovem de uma família extremamente influente, oficial da Marinha na Segunda Guerra Mundial, alguém com experiência real com mídia, e em poucos anos após a guerra, ele se torna o rosto de uma nova América. Mas aqui está a pergunta que não dá para evitar. Se não fosse 22 de novembro de 1963, as pessoas falariam dele hoje com a mesma intensidade? Ele seria uma lenda, ou apenas mais um presidente em uma lista longa? Porque a história de Kennedy não é só sobre carisma, a era da televisão e a capacidade de vender esperança a uma nação. É também sobre como uma estrela política que sobe rápido demais pode se tornar inconveniente para interesses poderosos demais ao mesmo tempo. É por isso que, por décadas, a mesma discussão não desapareceu. Foi um acidente ou o desfecho lógico de uma carreira que se tornou perigosa demais? Hoje vamos explicar como Kennedy conquistou a confiança dos eleitores na América do pós-guerra, o que exatamente o transformou em uma figura de conflito e por que sua história continuou andando mesmo depois dos tiros. Há detalhes aqui que incomodam: o assassinato do irmão em 1968, a exumação do corpo do suposto assassino em 1981 e a liberação de documentos da investigação já no século XXI. Eu sou Marco Dias. Esta é a nossa série, História através de pessoas. E nós começamos agora. A família Kennedy é um exemplo de como capital privado, estratégia política e uma hierarquia interna disciplinada podem construir uma dinastia nacional em uma única geração. A influência deles não surgiu espontaneamente e não foi um acidente. Foi o resultado de um trabalho sistemático iniciado ainda nas décadas de 1920 e 1930. A base da família foi construída por Joseph P. Kennedy Sr. Ele não era político por vocação, mas entendia como o poder funciona e que é impossível chegar perto dele sem recursos. Ele fez sua fortuna principalmente em mercados financeiros, bancos, imóveis e na indústria do cinema. Durante a Lei Seca, seu nome foi repetidamente associado ao álcool ilegal, embora essas acusações nunca tenham sido provadas em tribunal. Para Kennedy pai, dinheiro nunca foi o objetivo final. Era uma ferramenta de acesso a círculos políticos. Sua nomeação como embaixador do Ziproceniwa no Reino Unido deu à família status internacional, conexões amplas e um entendimento direto de como elites são formadas. Essa ambição, não apenas possuir capital, mas ter peso real no mundo político, virou a ideia central que ele passaria aos filhos. Ele criou os filhos com uma divisão clara de papéis e expectativas extremamente altas. O filho mais velho, Joseph Kennedy Jr., era visto como o principal herdeiro político da família. Sua morte durante a Segunda Guerra Mundial mudou radicalmente os planos familiares. O contexto importa. Havia uma competição silenciosa entre os irmãos. Alguns meses antes da morte de Joseph, seu irmão mais novo John sobreviveu a um episódio de combate no Pacífico. O barco PT-109 foi afundado, e John precisou nadar vários quilômetros em mar aberto com tripulantes feridos. Depois eles passaram vários dias em uma ilha deserta. A história saiu na imprensa e rapidamente se tornou conhecida, inclusive pelo irmão mais velho. Para Joseph Jr., foi um desafio sério, não apenas pessoal, mas também dentro das expectativas do pai. Seu desejo de provar sua importância apareceu quando ele se voluntariou para uma missão militar extremamente arriscada. Em 1944, a aeronave em que ele estava explodiu no ar por uma detonação prematura de explosivos. Após sua morte, a aposta política da família foi definitivamente colocada em John. John F. Kennedy não era um político típico de sua época. Ele tinha problemas graves de saúde, mas ao mesmo tempo tinha disciplina, educação e forte compreensão de mídia. Sua carreira avançou rapidamente. Câmara dos Representantes, Senado e, em 1960, vitória na eleição presidencial. É importante entender que isso não foi apenas mérito pessoal. A campanha de Kennedy foi bem financiada, estrategicamente construída, e foi uma das primeiras a usar a televisão como ferramenta central para influenciar o eleitor. Em paralelo com John, seu irmão mais novo, Robert F. Kennedy, entrou na política. Ele serviu como procurador-geral do Zisewa e conduziu grandes investigações sobre crime organizado, corrupção sindical e abusos financeiros. Mais tarde, virou senador e candidato à presidência.
Sua posição política era mais dura e menos orientada a compromissos do que a de John, o que o tornou um centro separado de influência. Em 1968, 5 anos após o assassinato do presidente Kennedy, Robert Kennedy também foi assassinado durante um evento de campanha. 2 assassinatos políticos dentro de uma mesma família, em tão pouco tempo, inevitavelmente criaram a sensação de que os Kennedy haviam se tornado uma força indesejada na alta política. E havia razões reais para isso. Então, quais eram essas razões? Quando John F. Kennedy assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele entrou em um sistema que vivia por suas próprias regras havia décadas. Formalmente, o presidente liderava o país, mas na prática o poder estava distribuído entre vários centros autônomos de influência, militares, serviços de inteligência, elites financeiras e alianças políticas informais. Kennedy entrou nessas zonas muito rapidamente. O primeiro conflito sério foi com a comunidade de inteligência. Em 1961, ocorreu a Operação da Baía dos Porcos, uma tentativa de derrubar o regime de Fidel Castro em Cuba. O plano havia sido preparado pela CIA no governo anterior, mas foi executado sob Kennedy. A operação terminou em fracasso e escândalo internacional. Depois disso, Kennedy não apenas assumiu a responsabilidade política, como também demitiu o diretor da CIA, Allen Dulles, e vários líderes-chave da agência. A segunda linha de conflito foi o comando militar. O início dos anos 1960 foi o pico de tensão da Guerra Fria. Parte do alto comando pressionava por uma escalada mais dura, especialmente em relação a Cuba e ao Vietnã. Kennedy, por outro lado, tentou evitar confronto militar direto com a URSS. Durante a crise dos mísseis de Cuba, em 1962, ele rejeitou cenários de ataque em grande escala e escolheu uma saída negociada. A terceira zona de tensão foi o crime organizado. Robert Kennedy, como procurador-geral, liderou a primeira pressão federal verdadeiramente sistemática contra estruturas mafiosas. O quarto fator foi a política interna e o grande dinheiro. O governo Kennedy promoveu reforma tributária, limites a monopólios e uma supervisão mais forte sobre grandes empresas. Como resultado, em pouco tempo, John Kennedy entrou em conflito com várias estruturas poderosas ao mesmo tempo. Nesse contexto, o país chegou ao outono de 1963. E nesse contexto, o que aconteceu em Dallas deixa de parecer um ato isolado e passa a parecer o ponto final de um período presidencial tenso. Em 22 de novembro de 1963, John F. Kennedy estava em visita oficial ao estado do Texas. A viagem tinha um objetivo político: consolidar apoio antes da campanha de 1964. Pela manhã, o presidente voou para Dallas com sua esposa, o vice-presidente Lyndon Johnson e membros do governo. Às 11h50, o avião pousou no aeroporto Love Field. A rota era pública e havia sido publicada na imprensa local. O presidente viajava em uma limusine aberta. Por volta de 12h29, a comitiva entrou na Dealey Plaza. Às 12h30, tiros foram disparados. Pela versão oficial, 3. O primeiro tiro errou o presidente. O segundo feriu tanto Kennedy quanto o governador do Texas, John Connally. O terceiro foi fatal. A limusine acelerou e seguiu para o Parkland Memorial Hospital. Às 12h38, o carro chegou ao hospital. Às 13h, a morte do presidente foi oficialmente registrada. Por volta de 12h45, chegou um alerta sobre um suspeito no Texas School Book Depository. Lee Harvey Oswald deixou seu posto logo após os tiros. Por volta de 13h15, Oswald foi parado pelo policial J.D. Tippit. Durante o confronto, Oswald atirou no policial e fugiu. Cerca de 45 minutos depois, ele foi preso no Texas Theater. 2 dias depois, em 24 de novembro de 1963, durante a transferência da cadeia municipal, Oswald foi mortalmente atingido por Jack Ruby no porão da sede da polícia de Dallas, diante de jornalistas e câmeras de TV. A partir desse momento, não dos tiros, mas da ausência de um processo judicial completo, começa o principal problema desta história. Depois do assassinato, o Estado precisou oferecer ao público uma versão completa muito rapidamente. Não houve julgamento e o principal suspeito foi morto. A comissão Warren concluiu que Oswald agiu sozinho e disparou 3 tiros do 6º andar do depósito. O ponto mais famoso é a bala única, criada para fazer o número de ferimentos bater com o número de tiros. O tempo também vira problema. Pela versão oficial,
Oswald teria feito tiros precisos com um fuzil de ferrolho em uma janela curta, acertando 2 vezes um alvo em movimento. O comportamento de Oswald depois dos tiros também não se encaixa perfeitamente em um roteiro de fuga. E não existe uma transcrição completa dos interrogatórios, apenas fragmentos. A morte de Oswald dentro do prédio da polícia pelas mãos de Jack Ruby abre uma ferida óbvia. Como alguém chegou até ele em um espaço supostamente controlado? Somado a isso, parte do material forense e de registros se perdeu ou foi tratado de forma que gerou contestação. No fim, a versão oficial fechou o caso legalmente, mas não logicamente. Sem julgamento, com lacunas documentais e contradições, formou-se um vácuo que alimentou décadas de desconfiança. Depois do assassinato, quem se beneficiou? Não tem uma única resposta. Lyndon B. Johnson assumiu, e para muitos em Washington, isso significou uma volta a um estilo mais previsível de governar. O comando militar e o complexo industrial militar viram a política se mover, especialmente com a escalada no Vietnã. A comunidade de inteligência deixou de enfrentar as reformas e o grau de supervisão que Kennedy pretendia aprofundar. O crime organizado deixou de lidar com a pressão incomum do Departamento de Justiça sob Robert Kennedy. E parte do grande capital passou a operar em um ambiente mais orientado a compromissos. O ponto-chave é que a morte de Kennedy não criou caos. O sistema retomou controle rapidamente. Essa estabilidade imediata é uma das razões pelas quais a pergunta sobre benefício continua viva. Sem julgamento e com a morte de Oswald, ele virou um símbolo. Sua biografia, um ex-marine que desertou para a União Soviética, viveu em Minsk e voltou ao Iowa, parecia impossível em plena Guerra Fria. Meses antes do assassinato, ele esteve na Cidade do México tentando obter vistos para Cuba e para a URSS. Nada disso foi apresentado ao público de forma plenamente coerente. Os interrogatórios não foram gravados. O que se sabe depende de relatos fragmentários. A morte de Oswald por Jack Ruby, diante de câmeras, eliminou qualquer chance de confronto público das evidências em tribunal. Com o tempo, surgiram rumores sobre a identidade no túmulo. Em 1981, quase 18 anos depois, houve exumação oficial, iniciada por Marina Oswald Porter, para encerrar a dúvida. Registros odontológicos e marcadores médicos confirmaram que o corpo era, de fato, Lee Harvey Oswald. Ainda assim, o fato de o corpo do principal suspeito ter sido exumado quase 20 anos depois mostra o nível de desconfiança que se acumulou em torno do caso. Sabemos datas, lugares e nomes. Sabemos a versão oficial. Mas quanto mais os fatos se alinham, mais perguntas aparecem. Se foi um atirador solitário, por que encerrar o caso sem julgamento? Se Oswald agiu sozinho, por que sua biografia era tão contraditória e, ainda assim, ele ficou fora de um controle estatal sistemático? Se o Estado estava confiante, por que voltar ao caso repetidas vezes, inclusive com exumação? E então, existe o elo que muda o peso de tudo. 5 anos depois, em 1968, Robert F. Kennedy também foi assassinado durante a campanha. Ele tinha acesso a informações, liderou o Departamento de Justiça, conhecia contradições internas e não escondia que não confiava totalmente na versão oficial. Isso coloca uma pergunta direta. Ele sabia de algo que o tornava perigoso politicamente? Por que a morte de John não gerou uma crise profunda e o sistema se estabilizou imediatamente? Porque, após a morte dos 2 irmãos, muitas instituições não perderam força, mas ganharam influência. E, acima de tudo, 2 assassinatos políticos dentro da mesma família em 5 anos podem ser apenas coincidência. Talvez a pergunta central não seja quem atirou. Talvez seja quem decidiu, e em que momento, que fazer mais perguntas era perigoso. Por isso o caso Kennedy não terminou em 1963 e não se encerrou em 1968. Ele volta toda vez que surge um novo documento, um novo testemunho, ou quando a desconfiança pública colide com respostas convenientes demais. E talvez a pergunta final seja: se a verdade completa for mais complexa do que a versão oficial, estamos prontos para aceitá-la?